Semana que vem vou me formar. Finalmente um engenheiro de produção. Mas eu vim aqui para te dar um conselho que eu queria ter ouvido no começo da minha faculdade ou até antes, na fase de escolha, de decidir realmente qual trajeto, qual caminho que eu ia seguir para a minha vida. Realmente queria ouvir isso, mas não tinha ninguém para me aconselhar naquela época. Mas eu vim te dar o conselho que eu queria ouvir. Então fica comigo até o final, presta muita atenção no que eu vou falar para você, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar nessa tomada de decisão, nesse jeito que você vai enxergar essa caminhada, seja na faculdade, seja na sua carreira, etc. Antes de tudo isso, te contar um pouquinho da minha história. Vou me formar agora, etc. Mas antes disso, eu vim do Oriente Médio. Em 2019, mudei para o Brasil, tinha 16 anos. Em meio ano, questão de 6, 8 até 10 meses por aí, eu aprendi o português do zero, mas foi com muita pressa, muita dedicação para fazer o terceiro ano do ensino médio, que estava faltando. Pensando já na faculdade, então eu me formei do ensino médio em 2020 e 2 meses depois eu entrei para a faculdade. Foi tão rápido. Você está vendo como que foi em um ritmo muito acelerado. Só pensando no momento de me formar para sair do Brasil e conseguir voltar lá para o Oriente Médio. Eu tenho familiares lá em Dubai e era meu sonho ir morar lá. Já estava ciente da quantidade de oportunidades que eu ia ter lá, sendo um jovem engenheiro que fala a língua nativa do país, eu falo árabe, além do inglês e o português. E era, assim, realmente uma oportunidade muito grande para mim. Mas aconteceu o inesperado. Eu encontrei Jesus no lugar, no país que eu menos esperava. Realmente esperava, sei lá, entregar essa minha vida para ele em qualquer lugar, menos esse lugar. Achava que era só vida de praia, balada, samba, sabe como que é. Os gringos têm sempre essa noção desse país, infelizmente. Eu vim para cá e foi realmente algo inesperado. Me pegou de surpresa até. E a partir daquele dia, tudo mudou. Abri mão desse sonho. Eu entendi que não era o momento de eu sair do Brasil. Ainda tenho um propósito para viver aqui. Doideira, né? Tô vendo se o microfone descarregou aqui. Já tinha descarregado ontem, quando eu tava gravando esse mesmo vídeo. Mas enfim, contei tudo isso só para você entender o porquê que eu tava nesse ritmo tão acelerado com tanta pressa assim. Eu tava, agora eu tô mais de boa. Mas eu entrei no último ano do ensino médio mal falando português, passei muito perrengue para passar de ano. A faculdade no começo foi muito desafiadora, sendo uma língua totalmente nova para mim. Mas com o passar do tempo, me adaptei, meu português melhorou muito, por incrível que pareça, se isso agora parece ruim para você, se meu português não tá tão bom para você, você tinha que ver uns 5 anos atrás. Era miserável. Mas com o passar do tempo, fiquei cada vez mais fluente, eu diria, e nos últimos anos eu me adaptei muito bem, me destaquei na faculdade. A engenharia foi um curso que eu consegui me destacar, que eu tenho uma visão muito analítica e crítica, e uma visão empreendedora por ter começado o trabalho da família desde que eu cheguei para o Brasil. A gente começou uma empresa do zero. Eu trabalhei com a engenharia por um tempo, fiz um estágio, aplicando o trabalho da família também, umas coisas da engenharia. E apresentei o meu TCC faz 2 semanas, foi aprovadíssimo. Apliquei o TCC no trabalho da família, consegui aumentar o faturamento da empresa, depois assumi agora, faz pouco tempo, uma extensão dessa empresa, como se fosse uma franquia, vamos dizer. Parece só sucesso até agora, só felicidade. E se eu te falar que se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria o trajeto de algumas coisas. Poderia ter sido melhor. Eu não posso mudar o passado. Então a única coisa que eu posso fazer agora é aprender a seguir para frente. Mas é por isso que eu vim te aconselhar para você não cair no mesmo erro que eu caí. Tudo isso que eu te contei parece tão bom de fora, né? De alguma, de alguma forma realmente é. Não me entenda mal.
Sou tão grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que eu vi e vivi nos últimos anos. Mas a parte da faculdade ainda me pega. Será que realmente foi a coisa certa que eu fiz? Me serviu, de alguma forma. Mas eu andei refletindo muito ultimamente e cheguei na conclusão que eu nunca trabalharia como engenheiro. Não vou. É algo que não faria sentido para mim. Algo que não me faria sentir realizado, vivendo meu propósito. Cada vez mais eu estou entendendo, meditando mais realmente no significado da vida. E eu estou entendendo cada vez mais que a vida não é só isso. Eu não quero estar preso só num cargo só para sobreviver, sabe? Fazer um dinheiro. Quero viver uma vida de propósito. Algo muito mais profundo do que o lucro material. Te contei a minha história, mas agora eu vou te falar a minha inspiração disso. Por que eu tô falando tudo isso? Tô pensando nessa forma meio maluca. Você deve estar falando, pô, que moleque maluco, velho. Quem pensa desse jeito? Mas calma aí. Tô lendo esse livro, meu amigo. Viktor Frankl. Em Busca de Sentido. Deixa eu só contextualizar pra você o que ele fala nesse livro que me fez, assim, pensar muito sobre isso. Esse livro, ele fala na introdução, já começa falando sobre o sucesso. Mas antes de tudo isso, o Viktor Frankl era um grande psicólogo, autor desse livro, e ele estava preso no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Perdeu tudo, família, amigos, liberdade. Mas dentro daquele sofrimento, daquele tempo tão difícil, ele começou a observar os outros prisioneiros, quem desistia e quem resistia. E percebeu algo, ele diz isso: quem tinha um propósito, um porquê, aguentava qualquer como. Depois da guerra ele escreveu esse livro baseado no que ele viveu na prisão, nas anotações dele. E na introdução ele fala sobre o sucesso. Ele fala, não procure o sucesso. Quanto mais você o persegue, mais ele foge. Ele fala que o sucesso acontece como efeito colateral de uma dedicação a algo maior que você. Ele não escreveu esse livro para ganhar fama, nem dinheiro. Ele escreveu ele para servir. Se você não sabe, ele não queria colocar o nome dele nesse livro, ele só queria publicar para servir, para divulgar essa mensagem, divulgar esse conteúdo para quem precisa. Mas o amigo dele insistiu, a família dele insistiu para ele passar mais credibilidade, por ser um cara que viveu tudo aquilo. Ele só se importava em deixar legado, mas no final das contas, esse livro virou o livro mais vendido do Viktor. É o best-seller, é um dos livros de psicologia mais famosos do mundo. E ele conseguiu o sucesso, que ele nem queria. Então ele fala, não persiga o sucesso, persiga algo que serve a algo maior que você. O sucesso virá como consequência. Ele escreveu, ele fez isso por amor. E adivinha? Conseguiu o sucesso. A minha pergunta agora para você é, o que você faria por amor? Vamos ser um pouquinho maluco mesmo. Tudo bem. Você está vivendo essa correria. É tanta correria no dia a dia que a gente para de ser criativo, para de sonhar, para de pensar um pouquinho fora da caixa. O que você faria por amor, por paixão, mesmo sem receber nenhum reconhecimento ou benefício material? Sem reconhecimento. Nada de recompensa material. O que você faria de graça? Eu realmente convido você a pensar nisso. Porque, primeiramente, se você tiver alguma resposta que bateu tão rápido na sua cabeça, você já tem resposta do que fazer. Se não, eu recomendaria você tirar um tempo, pensar, orar, se entender a vontade de Deus, buscar isso. Sabe? Mesmo se não fosse para o trabalho, mas para o seu chamado. Porque tem muita gente que começa, por exemplo, vamos falar chamado de Deus, começar a postar vídeos e tal, pregar na internet hoje em dia, mas pela intenção errada, pelo dinheiro, infelizmente. O que você faria de graça te faz se sentir realizado, que está vivendo realmente um propósito na sua vida. Até no trabalho. Tá, mas o dinheiro, cara, pô, preciso sobreviver, a vida não é tão simples assim como que você acha, eu sei. Eu continuo trabalhando com algo que não faz parte do meu propósito. Eu tenho contas para pagar.
Eu sou jovem adulto, começando a minha vida agora, preciso construir a minha vida, eu não consigo ficar dependendo da minha família pelo resto da minha vida, né? Tem a minha vida para sustentar. Na questão de dinheiro que eu tô falando. Esse trabalho talvez que não representa o meu propósito. Mas, nos dias de folga, eu estou totalmente focado em estudar, em escrever, em ler, em fazer curso e compartilhar com vocês, que isso faz parte do meu propósito. Então, mesmo que o trabalho não faça parte do meu propósito, mas ele está sendo um instrumento que eu estou usando para me ajudar a construir isso. Porque o meu trabalho que me dá o dinheiro para comprar livros, para comprar cursos, talvez fazer uma nova faculdade futuramente de psicologia, se fosse a vontade de Deus. Nossa, caiu uva no chão. Ai, cara. Então, assim, por exemplo, no meu caso é psicologia. Eu amo pessoas. Eu amo pessoas no sentido de me preocupar com a pessoa. Eu gosto de ajudar pessoas. Primeiramente, na igreja, isso me faz parte do meu chamado, que talvez seja pastoral, sabe? Mas também eu realmente tenho essa curiosidade, esse amor, essa vontade de aprender cada vez mais sobre a mente humana. Então, leio muitos livros sobre psicologia. Eu faço isso por amor. Então, você está entendendo como que eu estou entendendo cada vez mais o que eu faria de graça só por amor, por curiosidade? Psicologia me ajudaria no meu chamado, na minha parte do chamado pastoral, mas também como que se fosse trabalho. Mesmo se eu não ganhasse dinheiro com isso, até o resto da minha vida eu faria, eu leria, estudaria e compartilharia com você até o resto da minha vida de graça. Se uma pessoa ver isso, isso me faria ficar feliz. Se alguma pessoa se beneficiar disso, isso me faria sentir que eu estou fazendo algo útil, algo realmente que me faça se sentir vivendo esse propósito. Você está entendendo? Então, cara, eu posso ser engenheiro. Eu tenho certeza que eu seria um engenheiro de sucesso. Tenho certeza. Mas eu prefiro ser qualquer coisa vivendo o meu propósito do que um engenheiro vivendo só para correr atrás do dinheiro. A vida é muito mais profunda do que isso. Quantas pessoas se perguntam na faculdade, por que você entrou nesse curso? Porque é um curso que renda bem. Mas esse é o objetivo principal? Eu quero ser um médico para comprar uma casa boa e tal. Tá, beleza. Depois de você comprar essa casa, você vai se sentir realizado? Eu queria ouvir mais respostas. Cara, eu entrei para fazer medicina porque eu amo tratar pessoas. Eu amo curar doenças. Eu amo cuidar de pessoas doentes. E depois o lucro vem como consequência da sua curiosidade, do seu amor, da sua dedicação. Eu quero ouvir mais pessoas falando, eu entrei para a psicologia que eu amo cuidar das pessoas, eu amo ouvir, ajudar as pessoas a superar as dificuldades, doenças mentais, depressão, ansiedade. E com isso vem a consequência do lucro material. Sabe? Pode ser até fora da faculdade, quem sabe qual é seu propósito, músico, atleta, motivar pessoas a se movimentar com a área da saúde física. Quem sabe? Para mim é isso. Tem mais detalhes que não vou entrar também, que eu estou vivendo, que eu estou descobrindo no meu chamado com o passar do tempo. Mas você precisa não pode ficar parado, você precisa pensar sobre isso, correr atrás disso, pesquisar sobre isso, orar sobre isso, pedir para Deus discernimento, direcionamento para realmente te mostrar qual o motivo da sua existência, cara. Buscar esse sentido. Eu recomendaria muito você ler esse livro. Eu recomendaria muito um outro livro que não tá aqui, velho. Uma Vida com Propósito também, que realmente pode revelar para você uns detalhes, te dar uma direção, sabe? Nessa questão de propósito. Mas a minha pergunta para você, qual é seu propósito? Tira o dinheiro de lado um pouquinho. Não pensa no dinheiro agora nessa pergunta. Qual é seu propósito? O dinheiro pode vir como consequência, e se não vier, continua fazendo isso como hobby, nas suas horas vagas, na sua folga, quando você está fora do trabalho. Mas qual é seu propósito? Porque não é o dinheiro. Não é ser rico, não. Tem algo muito mais profundo, tem algo além disso. E cada um tem isso, basta a gente procurar, a gente entender isso.
Quanto que seria a vida... Quanto que seria linda a vida se fosse realmente assim, se todo mundo pensasse assim. Mas infelizmente a gente está preso tanto no material, achando como que se fosse a base da nossa vida. E é só isso. Mas tem algo muito mais além disso. Eu espero que você chegue nesse entendimento cada vez mais. Meu amigo, espero que esse tapa na cara, esse papo, abriu os seus olhos de alguma forma. Estou nessa caminhada também, estou entendendo cada vez mais qual o sentido da minha vida, qual é meu chamado, qual é meu propósito na vida. Então é uma caminhada que a gente vai andando junto. Eu espero que também você realmente comece a procurar isso. Começar a buscar isso. E que você encontre isso também. E é isso. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui também se quiser assistir mais vídeos desses aqui, futuramente. E é isso, meu amigo. Deus te abençoe.